Top 5 clássicos da literatura. Esse é um top 5 bem... Na verdade, toda vez que nós vamos fazer um top 5, esse discurso ele acaba sendo muito verdadeiro. É muito complicado fazer um top 5. Sobre qualquer tema aí, né? Porque envolve muitos gostos, envolve muito as obras. Quando a gente fala de livros, a gente fala de filmes, nós falamos aqui já de músicas, de bandas, então envolve muita coisa interessante, né? Então, quais seriam essas obras que a gente considera clássicas? Que eu considero. Então, quando a gente fala do pensando, eu estou falando da minha opinião. Na minha opinião, tem obras aí que são fantásticas, são obras que a gente não pode passar a nossa vida sem ler. E eu fiz uma lista, muitos anos atrás. Eu sempre me interessei por leitura, sempre gostei muito de literatura brasileira, gosto muito de mitologia, teologia, sociologia, filosofia. Então, eu fiz uma lista aqui das obras que eu teria que ler no curso da minha vida. Não posso passar batida a minha vida sem ler algumas dessas obras, sem entender, sem poder saborear. Imagina, eu sempre imaginei, puxa vida, eu passar sem ler tal obra. E eu coloquei nesse vídeo, então, algumas dessas obras aí. A lista é muito grande, na verdade. Eu gosto muito de Machado de Assis. Então, Machado de Assis, com certeza, estaria nessa minha lista. Talvez não nesse top 5, ele já entrou em outros vídeos. Porque esse top 5 eu estou falando clássicos da literatura. Talvez da literatura mundial. Então, a gente fala não só de obras apenas aqui do Brasil, mas de obras de outros países aí, de escritores fantásticos, escritores fenomenais. A gente fala de peças de teatro, a gente fala de drama, a gente fala de política. E eu fiz uma lista. Essa minha lista, então, ela é uma lista aí, tem aí uns 50 livros pelo menos, eu já li a grande parte deles. E então, pensando nisso, vamos fazer um top 5? Vamos fazer um top 5, veio esse questionamento. Então vamos fazer então um top 5 clássicos da literatura. Alguns com certeza, e daí foi muito complicado colocar 5, apenas 5 nessa lista, mas nós colocamos aqui. Top 5 clássicos da literatura mundial. Eu espero que vocês gostem. Vamos lá então? Número 5. O número 5 ele vem justamente em cima de uma peça de teatro. Essa peça de teatro, nós estamos falando de Otelo. Otelo, do grande escritor, romancista, uma pessoa muitíssimo conhecida, um autor muitíssimo conhecido que é William Shakespeare. Né? Não podia ser diferente. Quando a gente fala de clássicos aqui da literatura, nós vamos ter que recorrer também às peças. William Shakespeare tem peças como o Romeu e Julieta, o Rei Lear, o Hamlet. Hamlet é fantástico, talvez para a maioria das pessoas ele seja a obra mais cultuada. Mas aqui, na minha modesta opinião, para mim, é Otelo. Otelo eu assisti um filme ainda na época da escola, ainda na época do ensino médio, muitos anos atrás, e me encantei com essa obra fantástica. Ela data do ano de 1622 e toda essa obra ela gira em torno ali dos 3 personagens principais: Iago, Otelo, como Ouro de Veneza, né, e Desdémona, a sua esposa, trazendo justamente aquela questão da inveja, aquela questão do ciúme, a questão da trama, a tragédia clássica, né, trazendo muito mais ainda, um incipiente do gênero melodrama, uma peça de teatro muito bem produzida, muito bem escrita, muito bem trabalhada, os personagens muito bem construídos e, claro, gerou esse clássico aí, essa obra da literatura, essa obra aí que a gente do teatro, essa obra que nós tanto conhecemos, cultuamos e, claro, apreciamos de uma maneira ímpar. Então, dentre tantas obras do William Shakespeare, são mais de 30 peças, para mim, Otelo é a melhor, né? A que eu mais gosto, aquela que eu mais li ela algumas vezes, assisti o filme, então aquela que eu considero que para mim seria a mais interessante. Todas elas têm o seu valor, todas elas são fantásticas, mas para mim a melhor ainda é Otelo. Encontrei essa obra aqui, esse livro aqui, em um sebo, adquiri porque é uma obra muito bacana, muito legal e por isso é o número 5 aqui
no top 5 dos clássicos da literatura do Pensando. Número 4. Número 4 também da nossa lista aqui do top 5 clássicos, ele é A Revolução dos Bichos. A Revolução dos Bichos, de George Orwell. É outro escritor, outro autor aí, muitíssimo conhecido, muitíssimo famoso. Né? Essa capa aqui ela até é diferente da original, é uma outra versão que eu encontrei também no sebo, da versão original que eu já tinha lido algum tempo atrás, e eu tive que comprar, né? Tive que adquirir essa obra, porque para mim é uma obra magnífica também. Ela é do ano de 1945, A Revolução dos Bichos. Ela é um clássico daqueles mais emblemáticos, né, da literatura moderna. Ele é fenomenal, né? Faltam palavras aí para dizer, até porque quando você começa a ler, quando você começa a se envolver com a história e ver todos os desdobramentos, a construção da história, você vai achar isso magnífico, né? E você vai começar a identificar tantas coisas ali muito interessantes. Essa obra ela é dividida em 10 capítulos e o Orwell ele realiza uma sátira bem interessante sobre a ditadura stalinista, né? Até para a gente entender algumas coisas sobre essa ditadura, né? Ele aborda ainda temas como as fraquezas humanas, o poder, a revolução, o totalitarismo, a manipulação política, entre outras coisas. Então é uma obra muito interessante, é uma obra que vale muito a pena, é uma obra bem fininha. Essa versão aqui você encontra nos sebos, você encontra uma versão bem conta, assim, né, quando a gente fala do poder aquisitivo, mas é uma obra que tem que ser lida, né, tem que ser lida porque ela é fantástica mesmo. O gênero é um romance, né, e a gente vai falando sobre como que é difícil falar aqui, né? Até para não dar dicas, mas com certeza se você ainda não conhece, você vai ter uma grata surpresa e vai saborear de uma maneira muito bacana essa obra que eu considero fantástica. Por isso, A Revolução dos Bichos é o número 4 da nossa lista, da minha lista, do top 5 clássicos da literatura. Número 3. O número 3 ele é uma obra belíssima, muitíssimo conhecida em livros, ela é conhecida em filmes, em musicais, e eu estou falando então de Os Miseráveis, de Victor Hugo. Os Miseráveis é uma obra que eu considero aí também das mais belas que eu já li, das mais belas que eu já assisti. Assisti aquele musical também que tem o Hugh Jackman, Anne Hathaway, com as minhas filhas, e mesmo ele sendo musical sem legenda, nós assistimos ele todo. Muito bom o filme, ele é muito. A história é fantástica, né? A história dos Miseráveis do Victor Hugo. Esse livro ele data do ano de 1862. Ele narra a situação política e social da população da França do século XIX. Por meio ali, então, né, do personagem Jean Valjean. Então você sabe você acaba vendo toda aquela saga, toda aquela história do Jean Valjean, tudo aquilo que ele sofre, Jean Valjean, Cosette, né, inspetor de polícia que sempre está atrás dele, que no filme é vivido por Russell Crowe. Um filme belíssimo, uma obra, então falei do filme então, mas é uma obra literária das mais impactantes, na minha opinião, das mais impactantes mesmo. É um livro que vale muito a pena para quem não conhece aí, né, procurar. Também esse aqui eu encontrei no sebo já há algum tempo, essa obra aqui. Então uma capa até um pouco diferente, uma capa até mais bonita, bem trabalhada, mas um livro que vale muito a pena. E não à toa, né, é o nosso número 3 aqui no Pensando Clássicos da Literatura. Seguindo então com o nosso top 5, agora o número 2. O número 2 é uma das obras mais interessantes, intrigantes, daquelas que você lê ela, que você fala, puxa, que bacana. E claro, uma vez você ler, nas outras vezes você começa a entender várias coisas, vários aspectos que a gente está falando. E essa obra ela já foi tema de filme, ela já é livro, claro, né? Um livro maravilhoso, acho que a palavra certa é essa. Filme, você vai encontrar aí peça, você vai encontrar musical, você vai encontrar tanta coisa sobre essa obra. E claro, não podia ser diferente aqui. Don Quixote de La Mancha.
Dom Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes. Talvez uma das obras mais faladas, mais conhecidas aí do nosso do falada, estudada, século passado, nesse século também, né, nesse século XXI, uma obra muito bacana, né? Ela é de Miguel de Cervantes, do ano de 1605. Essa história relata os fatos, né, ou os feitos daquele ingênuo fidalgo e cavaleiro medieval, o Don Quixote, um senhor já de idade avançada, né, que acaba indo para uma empreitada, indo para uma aventura com o seu grande parceiro ali, companheiro Sancho Panza, né? Ao lado dele, então, estão o seu cavalo, o Rocinante, e o seu amigo, o seu fiel escudeiro, o Sancho Panza. E vivem histórias belíssimas, histórias engraçadas, histórias que aguçam a nossa imaginação. Eu gosto muito da leitura justamente por conta disso. Você começa a imaginar os personagens, você começa a imaginar as cenas, os cenários. E o Don Quixote ele traz tanta coisa assim. E essa versão aqui, ela ainda contém gravuras, ela contém ainda então algumas imagens, né? Uma versão muito bacana desse livro. E ele é colorido ainda. Essa versão aqui eu encontrei muitos anos atrás. Aqui é para vocês verem. Muitos anos atrás aí, num sebo também, né, num sebo, e capa dura, essa aqui, né, da coleção Abril, capa dura ainda, uma obra que não pode passar batido, com certeza. Às vezes as pessoas ouvem falar, poxa, mas é tão bacana Don Quixote, tem que ler. Don Quixote é uma obra que tem que ler com certeza, com toda certeza, não pode passar batido aí na nossa vida, né, já que eu falei disso já no início, né, tem que ler, é uma obra muito famosa. Você encontra aí muita coisa sobre ela, muitos comentários, muitos estudos. E claro, ela vale muito a pena, ela é importantíssima para a história da literatura, para a história da humanidade. Uma obra que mais do que recomendo, super recomendo mesmo. E não à toa é o nosso número 2 aqui no Top 5. Seguindo então aqui com o nosso Top 5, Top 5 clássicos da literatura, a gente tem uma obra que ela é complicada, ela é difícil de ler, ela é muito desafiadora, na minha opinião. Demorei muito tempo para ler ela, eu li muito sobre e depois eu acabei lendo essa obra. Talvez eu tenha feito o caminho contrário, mas e eu demorei até para encontrá-la, né? A versão que eu queria. Eu procurei em vários sebos, eu procurei em tantos lugares. E depois de muitos anos eu encontrei A Divina Comédia, do Dante Alighieri. Eu já falei desse livro aqui em algum momento aqui no canal, não sei se foi top 5, mas eu sei que eu já falei desse livro porque não tem como não falar. O pessoal fala, mas é poesia, mas é um livro difícil. É um livro difícil mesmo, é um livro complicado, mas é um livro que eu gosto muito. Na verdade, não, né? Quando a gente fala da Divina Comédia, começando de baixo para cima, por assim dizer, a gente fala que ele é dividido em 3 partes. O inferno, o inferno, e quando fala de inferno, o inferno ele é complicadíssimo, né? Só de imaginar a palavra inferno já é uma palavra complicada. E daí a gente vai falar do purgatório, então vai ter essa promoção, essa ascensão, por assim dizer. E não menos importante, mas talvez o mais importante, a gente vai falar sobre o paraíso. Então, Dante Alighieri, na verdade, tem uma história muito interessante. Quando a gente fala de a Divina Comédia, ela começou com a comédia lá no começo. Não era Divina Comédia, mas era só comédia. E tem toda uma história em cima aí dessa obra. Nessa obra, ela pode ter sido escrita ali entre 1307 e 1321. São 3 volumes, como eu já mostrei aqui, Inferno, Purgatório e o Paraíso, né? Ela é basicamente a história da conversão de um pecador, né, ao caminho de Deus. Então, aquele caminho, ele vai encontrar em busca da amada, vai até o inferno, vai encontrar tantas pessoas que ele detestava. Tem toda uma crítica, né? As pessoas que eu não gosto estavam no inferno. Eu já vi uma crítica sobre isso, né? São versos, é poesia, eles sublinham a necessidade de seguir o caminho do bem e da ética. Né? Ele é épico, um gênero épico, teológico, tem muita teologia, não à toa.
muito ligado às questões da igreja, aos pecados capitais. Mas é uma obra que não dá para passar batida, ela tem que estar na nossa lista, ela tem que estar aí na nossa construção aí do nosso conhecimento. A Divina Comédia, com certeza, é um livro que entra aqui na nossa lista, é o número 1 da nossa lista, não é à toa, até por toda essa construção, quantos anos ele foi escrito, toda a importância que ele tem e tudo o que ele representa, tudo que tem que a gente consegue enxergar aqui nesses 3 volumes. Purgatório, né, ou Inferno primeiro, Purgatório e Paraíso. Uma obra fantástica que vale muito a pena você ler, se você ainda não leu, não procurou, não encontrou, leia sobre, leia a obra e com certeza você vai enriquecer aí muito da sua cultura, você vai gostar muito, vai ser uma leitura muito importante. Como eu falei, ele é complicado no começo, mas ele vale muito a pena, com toda certeza. Então, este foi aí o top 5 clássicos da literatura, o nosso top 5 aqui do canal. Claro, top 5, ele, já falei, clichêzão de novo, ele é bem complicado de fazer. E a minha lista é uma lista bem extensa. Eu tenho obras fantásticas, por exemplo, eu sou apaixonado, gosto muito de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é do Machado de Assis, de 1881. O Pequeno Príncipe é um livro fenomenal, do Antoine de Saint-Exupéry, que é de 1943. Obras também que eu já li, como o Fausto, eu li o Fausto I, do Goethe, depende da pronúncia. O Fausto, ele é uma obra também, poesia, ele é uma obra maravilhosa, uma obra complicadíssima que a gente não pode passar batido aí, né? Uma das que eu pensei também, que está na minha lista, que eu já tenho na minha estante aqui para ler, que era já li esse livro, que é o Leviatã, do Hobbes. Eu já li ele, algumas coisas dele até na época da faculdade, até por conta de trabalhos, por conta de temas que a gente fala de política. Então, é um livro muitíssimo interessante. Na minha lista lá do top 5 livros, né, os livros, eu falei de alguns deles aí. Na minha lista tem o Pequeno Príncipe, tem o Memórias Póstumas, tem Raquel de Queiroz, livros fenomenais. Mas esse top 5, então, que nós falamos anteriormente, ele traz aqui aquelas obras que eu considero aí que a gente tem que ler, que eu, né, no meu caso, foi o meu top 5 da literatura. Obras que são de temas variados, romance, peça, relacionada à teologia, relacionada à filosofia, obras fantásticas que na minha lista acabam completando aqui o top 5. Como eu falei, essa minha lista aí que eu tenho que ler, que eu falei, puxa, tem que fazer essa lista aí, antes de morrer eu tenho que ler todos esses livros. Tem várias coisas ali, vários livros de grande importância para a literatura, tem filosofia, tem sociologia, além desses temas aí que eu já citei, alguns muito conhecidos, outros nem tanto, mas são livros que valem muito a pena. E a leitura é um diferencial na nossa vida. Isso eu já falo várias vezes, eu falo sempre aqui no canal. A leitura é importantíssima. Claro, o canal ele traz esse papel aqui, reflexão, conhecimento, né? E instigar também a curiosidade, a pesquisa, a leitura. Por isso, mais um top 5 relacionado à leitura. No nosso caso, a literatura. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse top 5 aqui relacionados à literatura. Fica esse convite também para ti aí que está assistindo, para tu que está assistindo esse vídeo, faz a tua lista, né? Livros de história, livro de filosofia, livro de literatura, poesia, tanto faz. O importante é a gente ler. E quais seriam os teus clássicos, aquilo que você fala, puxa, eu tinha que ler isso aqui é uma dica maravilhosa para todas as pessoas. Coloca na lista, coloca aqui nos comentários, vai ser muito bacana a gente conversar um pouco disso, vamos discutir também. Tranquilo? Agradeço enormemente a atenção, o carinho de todos por assistir mais esse vídeo. O vídeo ficou um pouco extenso, mas muito importante. Agradeço a atenção, carinho, deixo a todos um forte abraço e fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.